Normalmente eu finalizo meus vídeos com uma cena de Alex Kidd comendo um onigiri ao som da música tema de Alex Kidd em Miracle World. Esse foi um jeito de tentar criar uma identidade para o canal. Sempre que aparece o orelhudo comendo, é porque o vídeo está acabando. Não existe nenhum motivo muito complexo por trás da escolha da cena ou da música. Eu apenas gosto disso e Alex Kidd em Miracle World foi um dos primeiros games que eu joguei na minha vida. Mas já aconteceu algumas vezes em que eu não uso esse elemento no fim do vídeo. Essas ocasiões são quando eu coloco um final alternativo para o conteúdo. E esse é um dos piores inícios de vídeo que eu já consegui elaborar. Chega a ser vergonhoso. Stop. Mas vamos lá, finais alternativos em videogames. Cada vez mais os jogos apresentam experiências com mais de um final. Às vezes tem um final bom e um final ruim. Ou em determinados gêneros de jogos nós temos uma verdadeira diversidade de finais possíveis. Mas hoje eu quero falar aqui de alguns jogos com finais inusitados. E acredito que um excelente exemplo do que eu estou falando é Far Cry 4. Logo no início do jogo você conhece o vilão Pagan Min. Ele está te oferecendo uma refeição, mas precisa sair para resolver um problema e diz que logo volta. Aqui o normal é você sair correndo daqui, afinal o cara é maluco, mas se você decide aguardar uns minutos para ver se ele volta, o querido volta mesmo. Então ele te leva para dar uma volta de helicóptero e o jogo acaba. É a speedrun mais educada da história. E o pessoal de Far Cry gostou desse tipo de brincadeira. No início de Far Cry 5 você pode optar em não algemar o vilão do jogo, o que faz com que os eventos do game não aconteçam e tudo acaba por ali mesmo. De forma pacífica, mais ou menos. Em Far Cry 6, logo no início você tem a oportunidade de pegar um barco e fugir da ilha, assim abandonando toda a revolução. E caso você faça isso, o jogo acaba com a protagonista em Miami, escutando por rádio os desfechos da revolução que não são favoráveis para os amigos dela. Esse final pode ser acessado logo no início, mas também em qualquer momento do jogo você pode pegar um barco e fugir da ilha. Isso vai desbloquear aquele mesmo final de Miami. Existem outros jogos que apostam no mesmo estilo de final. Por exemplo, em We Happy Few, neste game vivemos em um mundo distópico onde todos são obrigados por lei a tomar uma droga. Mas quando o protagonista decide não tomar essa droga, ele percebe que todos estão sendo enganados. Essa droga fabrica uma falsa realidade de felicidade na mente das pessoas. Mas na verdade, todos vivem uma mentira cruel. Porém, existe a possibilidade do protagonista não parar de tomar essa droga. Nesse caso, ele continua vivendo essa mentira e nada muda na vida dele, finalizando o jogo logo no início, antes de toda a trama acontecer. Posso citar também o Matrix Path of Neo. Matrix, é uma coisa assim, né? Eu não sei como é que as pessoas costumam chamar. Esse é o game do Matrix, no qual basicamente acompanhamos a história do protagonista do filme. E caso você tenha assistido, deve lembrar que logo no início Morpheus oferece uma pílula vermelha ao Neo, para que ele acorde e passe a ver a realidade, ou uma pílula azul para continuar vivendo em uma ilusão. No filme, o protagonista toma a pílula vermelha e a trama do filme realmente se inicia, mas no jogo você tem essa liberdade de escolher qual pílula você quer tomar. Tomando a vermelha, o jogo logicamente continua, mas tomando o azul, Neo continua vivendo na Matrix e o jogo acaba. Bem semelhante aos outros exemplos citados, no qual acabamos com o jogo antes mesmo que ele realmente comece. Mas eu quero falar de alguns exemplos mais adversos de finais alternativos. Alguns finais em que realmente ninguém esperava pelo desfecho. E sim, eu tô falando do cachorro de Silent Hill 2. Silent Hill 2 é aquele terror psicológico super sério e aclamado, que ganhou um excelente remake no ano passado. Mas poucos sabem que ao chegar no final do game, tudo é na verdade obra deste querido cãozinho, que está aterrorizando a vida de James sem nem saber o que está fazendo. Tá, na verdade esse final aqui é uma piada. E sim, ele também está no remake do jogo. Só que lá tá ainda mais complexo e abobado. E aparentemente cachorros e finais estranhos são uma boa combinação, pois no aclamado Undertale temos uma boa variedade de finais, que logicamente são frutos das escolhas que o jogador toma ao longo de sua aventura. Porém, em um desses finais ficamos sabendo que um cachorro se tornou presidente do Underground, e ele não faz nada, ele só dorme no trono mesmo. Daí a vida de todos os que restaram continua sendo boa. Um final simples e reconfortante. Agora em Nier Automata temos um caso interessante. De novo, Nier.
O jogo do robozinho lá, da robô famosa. Em determinado momento do jogo, você recebe um peixe. Dentre as opções do que fazer com esse peixe, você pode consumi-lo. Você é alertado que pode acontecer algo ruim caso você o coma. Mas se você faz isso, a tela escurece e você é informado que o seu corpo parou de funcionar. E que apesar do peixe ser bom, a mente do androide sucumbiu. Finalizando assim o jogo de uma forma bem abrupta. Por fim, eu quero falar de um clássico. Um jogo da época em que não era tão comum que jogos tivessem múltiplos finais. Mas esse aqui tem alguns. E dentre esses alguns, tem um bem especial. Eu tô falando novamente de Chrono Trigger. Nesse jogo, caso você consiga vencer o inimigo principal do jogo antes do que é planejado, você vai receber acesso a uma sala especial. Nessa sala, você vai encontrar 5 personagens. E esses 5 representam o time de desenvolvedores que é considerado o Dream Team que trabalhou no jogo. Você pode conversar com cada um deles. E eles vão ter alguns comentários a respeito do desenvolvimento do jogo ou coisa assim. Essa sala funciona como uma homenagem a esses grandes artistas. E como um prêmio no caso do jogador fazer algo muito difícil. Após isso, então, o jogo finaliza. Sendo esse um dos mais lendários finais alternativos da indústria de jogos. Eu escolhi alguns poucos finais para falar aqui hoje. Logo, é óbvio que eu decidi não falar de muitos outros finais desse tipo que eu conheço. Sem falar de muitos outros que eu nem conheço. Então eu peço a você que deixe nos comentários alguns finais alternativos interessantes como esses que eu citei no vídeo. Também agradeceria muito se vocês deixassem um like no vídeo e se inscrevessem no canal, pois esse vídeo aqui está chegando ao final. E eu sou o